Boa noite, tudo bem, pessoal? Bem-vindos à nossa live de hoje. Nós vamos tratar da parte penal, os crimes contra o consumidor, as diversas faces, né, dos crimes contra os consumidores. E a convidada de hoje é a professora Cláudia Serpa. Oi, Rei, bem-vinda, tudo bem? Só esperar a Claudinha entrar, ela já está por aqui. Cláudia Serpa, onde é que está? Bom, ela acabou de falar comigo, ela deve estar entrando. Só esperar mais um minutinho. E aí, Renata, tudo certinho? Muita correria? Com os preços abusivos? Escreve aí pra gente, enquanto isso. Professora Cláudia. Vamos lá. Opa! Boa noite! Boa noite, tudo bem, André? Tudo Deixa eu bem, acender a Claudinha? luz aqui. Tranquilo. Melhorou, agora melhorou. Tudo bem Fiz aí? tudo certinho, graças a Deus a conexão tá ajudando hoje. Tomara, né? Porque Por mais enquanto. cedo a minha live com a Glícia tava funcionando, tava legal pra caramba. Aí a internet Já desabou. era. Deu ruim. Bom, A gente tem que descobrir uma janela aí pra fazer, para ver o horário e tudo, né? Porque é complicado essa hora, uma galera começa a fazer live e aí o Instagram não aguenta, né? A conexão não não aguenta. aguenta, é verdade, é verdade. Tá muito. Agora tava entrando, também tinha muita live ao mesmo tempo, então o pessoal tá antecipando o horário de pico das lives. Pois é. Para 6 horas, 7 horas já tá bombando. Bom, pessoal, a gente vai tratar hoje aqui das questões, né, que eu até botei bom senso e a malandragem nessa questão do as várias faces dos crimes contra os consumidores, e a professora Cláudia vai tratar de alguns dois pontos específicos que eu acho que é interessante, mas vamos começar aqui fazendo uma introdução, e aí eu queria lembrar, né, que a gente teve aí num passado recente, principalmente no estado do Rio de Janeiro, muitos problemas que envolveram consumidores diretamente, relações de consumo importantes, né, como o caso da água da SEDAI, que, enfim, começou a crise, logo em seguida, quem tinha água, os estabelecimentos que tinham água, começaram a cobrar um preço muito alto pela água, teve escassez, obviamente, e depois começaram casos também de água mineral falsificada, né? Olha só a que ponto que a gente chegou, venderem água mineral falsificada. E agora é a mesma coisa. Estamos com um problema grave em relação ao álcool gel, em relação a outros itens que são importantes aí na contenção dessa pandemia, né? E Sim. estamos vendo muito aqui nas ruas do Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro também está se repetindo, a produção de álcool gel falsificado. Gel de cabelo, enfim, e outras composições que são nocivas ao consumidor. Que, na verdade, muitas das vezes esses produtos não tem nem rótulo, ou quando tem alguma cópia muito fajuta do rótulo original, e pode causar problemas. Né, professora? Sim. Bom, boa noite. Já vi aí que tem gente querida entrando na live. Professora Carolina Fernandes, trabalha comigo lá no Verbo Jurídico em Porto Alegre. Professora de Direito Civil, feríssima em Direito de Família aí. Professora querida. Então, complicado, né, André? É muito triste quando a gente está passando por um momento delicado da vida e quando a gente percebe que é uma situação que está acometendo a todos. As pessoas acabam se utilizando dessa situação para conseguir obter vantagem. Isso é muito triste, né? Eu costumo dizer que nesses momentos a gente consegue conhecer o melhor e o pior do ser humano. Né? Então a gente consegue enxergar realmente quem é aquela pessoa que está sempre do teu lado, porque
estamos todos num momento muito delicado, né? Então, estamos todos passando por... Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente fica mal. Acho que está acontecendo com todo mundo isso, porque é uma incerteza e a gente começa naquela questão, e quando vai voltar? E quando será que tem uma melhora? Aí, no outro dia, a gente já está mais otimista. E eu acho que isso é algo que está tomando conta de todos nós, né? Acho que... E é um momento que a gente começa a ver quem é que está ali do teu lado para te dar a mão, mas quem é aquele também que quer te chutar. Levar vantagem, te ferrar. Exatamente. E a gente consegue ver na prática dessas condutas, vamos dizer assim, principalmente no que diz respeito, vamos começar a historinha da água, né? Pouca gente sabe que o Código Penal tem alguns crimes. Ó, só vou fazer um parênteses aqui. Hoje, o meu gato tá virado no giraia. Desde a hora que o meu gato acordou, ele tá aprontando. Então, se chegar um gato aqui e voar no meu pescoço, ó, já tá querendo aprontar aqui. Vocês não ligam não, tá? Chega um gato voador aqui, vocês já sabem que o gato tá aprontando. Bom, e o que a gente sabe é o seguinte, o Código Penal possui alguns artigos que muitas vezes, na faculdade, a gente desconhece, né? Na verdade, são artigos que a gente, quando está estudando, e eu vejo isso porque eu dei aula há 15 anos na graduação, e o programa de Direito Penal é muito extenso. E, às vezes, o professor precisa priorizar. Porque alguns a gente fala assim, isso aqui é leitura de artigo, isso aqui o aluno vai ler. E vai ler droga nenhuma, né? A gente sabe que ninguém lê droga nenhuma, que ninguém sabe que existe um crime chamado arremesso de projétil no Código Penal, né? Que quando você arremessa... Olha, eu não sabia. Você arremessa projétil em transporte, em movimento, não é um crime de dano. É um crime contra a incolumidade pública. Então, olha isso. Você tem que arremessar projétil em transporte público em movimento. O crime está no 264 do Código Penal. Olha isso. Quem conhece esse crime? Quer dizer, acho que poucos leram o Código Penal, poucos têm conhecimento da existência desse crime, né? E acabam passando por cima dos crimes contra a incolumidade pública, dos crimes contra a saúde pública. E, na verdade, quando você encontra esses crimes... a gente tem os chamados crimes de perigo que estão previstos aí. E os crimes de perigo, eles têm uma subdivisão em crimes de perigo abstrato e concreto. O que é isso? A gente fala que o crime é de perigo abstrato quando houver a simples prática do comportamento para o crime acontecer, para o crime se consumar. Quando você tem um crime de perigo concreto, você precisa comprovar que aquela situação, de fato, trouxe uma situação de perigo. Tá? Então, a gente faz essa subdivisão de crime de perigo abstrato e crime de perigo concreto. E no âmbito dos crimes contra a saúde pública, a gente tem os chamados crimes de perigo abstrato. Ou seja, a prática do comportamento caracteriza o crime. Então, eu não preciso levar em consideração que aquilo dali vai causar um dano, que aquilo dali vai trazer um problema para a saúde. O legislador faz uma presunção de que aquele comportamento, ele é um comportamento perigoso. Tá? Então, a gente fala desses crimes de perigo e eles são muito importantes. Então, vamos para a história da água. O artigo 272 do Código Penal é um dos crimes contra a saúde pública. E o 272, ele fala corromper, adulterar, falsificar ou alterar produto, substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando nociva a saúde ou reduzindo o valor nutritivo. Parágrafo 1º. Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas nesse artigo em relação a bebidas com ou sem teor alcoólico. Só que olha que coisa curiosa. Esse crime do 272, parágrafo 1º, ele não é um crime hediondo. Ele é, sim, um crime de perigo. É um crime de perigo abstrato. E havendo falsificação, corrupção, adulteração ou alteração dessas substâncias que eu falei, o crime está consumado. Beleza? Agora, o 273, que é o crime em que a gente traz
a falsificação de cosméticos, esse é legal, eu adoro esse crime. Porque eu acho que esse crime tem uma história. Esse crime tem uma história. Esse crime, ele existia já na redação original do Código Penal. E ele traz assim: falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Houve, no ano de 1998, uma adulteração em pílulas anticoncepcionais. Não sei se souberam disso, porque isso não é do tempo de vocês, né? Então, eu sei. Eu, na verdade, como eu já estava com meu marido desde aquela época, eu lamento não ter engravidado, porque aí eu ia conseguir pensão, né? Para minha filha até 24 anos. Né? Então, assim, então, naquela época, houve uma falsificação da pílula anticoncepcional, da microvilar, né? E nesse período, vamos dizer assim, esse crime ele não tinha a pena que tem hoje. E olha lá, o grande problema que a gente encontra com o direito penal. Porque muita gente tem que entender que o direito penal ele não pode ser utilizado para resolver todos os problemas da sociedade. O direito penal trabalha com privação da liberdade. Então, como ele trabalha com privação da liberdade, o direito penal precisa ser usado restritivamente. Porque normas restritivas de direitos têm que ser interpretadas restritivamente. Então, eu não posso usar o direito penal como aquela comissão de frente. Não, ele tem que ser utilizado quando nenhum outro ramo do direito for capaz de resolver o problema. Bom, quando as pessoas viram o 273 e que ele não tinha uma pena tão grande, começou a confusão. E aí o legislador, querendo dar um tapa na sociedade, vamos dizer assim, isso, pílula de farinha, é isso mesmo. Foi a época da pílula de farinha. Só que o legislador, querendo dar um tapa na sociedade e mostrar serviço, resolveu mexer na pena desse crime. E não só isso. Tornou esse crime hediondo. Vou chegar no álcool gel, tá? Eu vou chegar no álcool gel. Ainda não cheguei lá. Então, o que aconteceu? Primeiro problema que a gente esbarra aqui. O primeiro problema que a gente vai esbarrar aqui é que quando a gente traz o 273, eu tenho que comprovar a conduta de um humano. Porque conduta é um comportamento humano dirigido a uma finalidade. É difícil pra caramba você conseguir comprovar que alguém dolosamente falsificou, corrompeu, alterou, adulterou um produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. O que eles queriam? Eles queriam dar uma resposta penal para os laboratórios. Mas eu não tenho como punir criminalmente a pessoa jurídica. Eu só posso punir pessoa jurídica quando eu trabalho com crime ambiental. Bom, passou. Até aqui você fala assim, não, Cláudia, mas olha só. Vamos pensar em medicamento. Alguém falsifica um remédio que a pessoa tem que tomar. Então, por exemplo, minha mãe teve câncer de mama. E a minha mãe tomou uma medicação por 10 anos. Acho que 5 a 10 anos, não me lembro. E vamos pensar uma pessoa que precisa tomar uma medicação e que a ausência dessa medicação ou uma falsificação realmente é uma situação perigosa. Beleza, quanto a medicamento, eu não vejo problema. Vamos lá para o parágrafo 1º A. Agora o negócio fica divertido. Incluem-se entre os produtos a que se refere esse artigo os medicamentos, matérias-primas, insumos farmacêuticos. Agora está preparado? Vocês estão preparados? Os cosméticos, os saneantes e os em uso em diagnóstico. O que é cosmético? Esmalte, creminho para celulite. Isso é cosmético. Então, olha só. Pena, reclusão de 10 a 15 anos se falsificar um cosmético. Então, vamos nós. Pensa aqui. Vamos pensar comigo que você queira se vingar de uma mulher, você tá com raiva da mulher. Você entra no laboratório, vai lá e falsifica uma maquiagem. Então, pega e falsifica uma base, a argamassa que a mulher vai enfiar na cara dela lá. Né? Então, você pega, falsifica a argamassa. Repara, eu vou virar para você e falar assim, vamos combinar uma coisa? Mata essa mulher. Sabe por quê?
Porque se eu tenho uma pena, um crime de homicídio, para eu comprovar que o homicídio é qualificado, eu tenho que provar a existência de uma das qualificadoras. Sem dúvida. Se eu não conseguir comprovar, o homicídio é simples. Pena do homicídio simples, mínima 6 anos. E o homicídio simples não é crime hediondo. Então, já sabe, é melhor matar do que falsificar a maquiagem da mulher. É por... Calma. Não vai dizer, senão daqui a pouco tá todo mundo dizendo que você tá dizendo mate, cometa homicídio. Para, devagar. Então, esse crime, ele traz uma ofensa explícita ao princípio da proporcionalidade das penas. Tá? Você analisa isso aqui, é claro que você tem um crime de perigo, é uma situação delicada, mas primeiro que o crime de perigo é abstrato. Aquela maquiagem falsificada, ela não precisa dar coceira, ela não precisa trazer um dano. Basta falsificar, corromper, adulterar ou alterar. Comprovou isso, o crime está consumado. Olha que droga. Agora vamos para o álcool em gel? O álcool em gel, ele entra aqui. O álcool gel, a falsificação do álcool gel, ela vai entrar no 273, parágrafo 1º A. Então, eu outro dia li uma reportagem em que o indivíduo tinha sido preso em flagrante por estar vendendo álcool gel falsificado. Misturou gel de cabelo em álcool. Então, ele entra no 273, repara, o crime equipara a conduta daquele que vai estar vendendo, expondo a venda, importando, tendo em depósito para vender. É claro que ele tem que ser doloso, é claro que ele tem que saber, né? Então, ele sabendo que aquilo ali é um produto falsificado e ele expõe à venda, nesse caso, a gente não tem aqui um outro crime, a não ser um crime hediondo para essa criatura. Então, olha a desproporção do negócio. Tá? Então, a questão do álcool gel falsificado é algo muito delicado. E o que muita gente muitas vezes pode pensar é que aqui a gente estaria diante de um crime contra as relações de consumo. Que não seria o caso, porque afinal de contas o fornecedor não colocou aquilo ali no mercado de consumo. Foi uma falsificação, pode ter utilizado a marca. Isso. Sim. É como se a gente pegasse, eu até vi aqui, era no centro do Rio de Janeiro, um vidro daqueles de Veja grande, 500 ml, eu acho. É o semelhante, né? Sendo vendido por camelô. E aquele álcool gel era falsificado. Mas a embalagem era uma embalagem que até então você poderia dizer, não, realmente é do fornecedor. O que aí acaba levando a isso que você falou, a falsa crença de que poderia ser aplicado os crimes que estão relacionados lá no Código de Defesa do Consumidor a partir do artigo 61. Mas que, na verdade, não é o caso. Só que não. O que a gente tem, na verdade, é um crime contra a saúde pública. E o que é curioso, e que eu tenho chamado muita atenção do pessoal, principalmente concurseiro, OABeiro, enfim, que isso aqui vai começar a cair em prova. Né? Sem dúvida. Então, o que muita gente desconhecia era a existência desses crimes. E assim, eu estudei na UFRJ, no Campo de Santana, né, ali no Largo do Caco. E eu nunca gostei, assim, de entrar em metrô para fazer distâncias curtas. E eu fazia estágio no TJ, eu ia andando lá da Central até o Fórum. Eu gostava de fazer isso. Isso no século passado, tá? Mas é verdade, pô. E aí eu lembro que época de Natal, e outro dia eu vi isso, quer dizer, outro dia, a época desse último Natal eu vi camelô vendendo perfume falsificado. Perfume? Perfume! Não, mas a Samantha tá falando que embalagem de marca e dentro do produto não é verdadeiro. Não, Samantha, o negócio não era pior. Eles botavam em uma bandejinha de isopor. Aquelas bandejinhas de frios. E embrulhavam o perfume do Boticário, que devia ser, né? Em papel filme. Era tosco o negócio.
desse? Não tem tanto tempo assim, não. Quem expõe a venda. Você vai falar assim, Cláudia, como é que você vai comprovar que esse cara falsificou? Eu não preciso. O artigo, ele vai trazer o crime no 273, parágrafo 1º. Isso tem em qualquer lugar. Isso Verdade. tem em qualquer lugar. E as pessoas desconhecem que isso é um crime hediondo. Isso é um crime hediondo. E qual é o histórico disso? A pílula de farinha. Tudo começou porque isso só passou a tipificar a partir do que aconteceu com a pílula de farinha. Caramba. Então, e o perfume entrou no cosmético. Então, a gente é importante lembrar da existência desses crimes, né? E nesse momento tão delicado em que a gente está vivendo, a gente sabe que isso daí vai passar a aparecer muito, inclusive para advogados e tudo, e isso vai passar também a aparecer em prova de concurso. Vai ter muito caso, vai explodir ainda. Eu acho que a gente não tem noção hoje do que vai vir. Né? A gente tem que realmente fazer um juízo aí de ponderação que vem para frente, porque assim, vai ter muito caso. Os PROCONs do Brasil inteiro estão tendo muito trabalho, a Renatinha que está aqui com a gente, não deixa mentir. Com certeza. Estão tendo muito chamado em termo de álcool gel falsificado e tudo. E é um absurdo. É um absurdo. E eu acho que o outro absurdo, além dessa questão da falsificação do ser o crime hediondo, eu acho que o outro absurdo que a gente tem visto muito grande é o aumento do preço abusivo. O aumento do preço. E o aumento do preço, a gente vai olhar que pode se caracterizar crime contra a economia popular ou crime da 8137. Então, muita gente esquece que essa lei é uma lei de 1951. É a lei 1521 de 1951. Então, a gente vai ter nessa lei também a possibilidade de identificar quando você encontrar a alta dos preços por meios de... com o objetivo justamente de analisar ou fazer uma alta artificial de preços. Então, ele traz assim, lá no artigo, a própria retenção da mercadoria. Então, ele vai trazer como sendo crimes contra a economia popular, dizendo o seguinte, são crimes dessa natureza, e aí eu estou no artigo 3º da Lei 1521, ele fala assim, são crimes também dessa natureza, provocar a alta ou baixa de preços de mercadorias por meio de notícias falsas, operações fictícias, só que ele fala assim, ou qualquer outro artifício. Então, nesse caso, a gente encontra o quê? A gente encontra a possibilidade, porque é qualquer outro artifício. Você vai ali trazer uma falsa ideia de que aquilo desapareceu do mercado e joga o preço lá para o alto. Uma outra possibilidade que você vai ter aqui é reter o produto. Então, vai trazer lá no inciso 4 desse mesmo artigo, reter matérias-primas, meio de produção ou consumo necessário, o produto necessário ao consumo do povo, para fins de domínio do mercado, além de provocar alta de preços. Então, a gente analisa aqui dentro dos crimes contra a economia popular. Eu ainda não cheguei no âmbito das relações, dos crimes contra as relações econômicas e as relações de consumo. Porque a gente tem também a questão da formação de cartel. Por quê? Porque se todo mundo resolver praticar aquele mesmo preço de forma combinada, eu estou lá no artigo 4º da 8137. Porque a 8137 ela não traz somente relação de consumo. Ela traz os crimes contra a ordem tributária, ela vai trazer os crimes contra as relações de consumo e ela vai trazer os crimes contra a ordem econômica. Então, você vai encontrar lá a proibição da questão da fixação do cartel. Então, é você formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes. Então, nesse caso, quando você pega e você tem esse objetivo de fixar artificialmente os preços, vai caracterizar o crime da 8137. Então, olha quanta coisa e quantos crimes que a gente tem girando em torno dessa questão. E aí, aqui,
eu entro não só no que diz respeito ao álcool, mas a gente também fala das máscaras, né? Que está valendo que as máscaras podem vir a trazer uma obrigatoriedade no uso das máscaras agora. Socialmente, vira um protocolo. Você, quando futuramente eles estão pensando em liberar desde que você esteja usando máscara. Eu já li algo sobre isso. Como é que você vai achar a máscara se não tem? Não acho. Inclusive agora eu estava assistindo antes de entrar no ar contigo, Claudinha, pronunciamento lá do Ministério da Saúde, né? E foi dito que o governo americano mandou não sei quantos cargueiros lá para a China para pegar todo o estoque de máscaras que a China estava tentando vender, né? Estava produzindo para venda. Eles levaram tudo e o governo chinês informou lá o governo brasileiro que o que eles tinham pactuado, que era uma quantidade X de máscaras para o Brasil, não terá disponibilidade porque foi tudo para o governo americano. Qual o problema? Aí fala assim, não, a saída para o Brasil agora vai ser o seguinte, cada um vai produzir a sua máscara. Qualquer pano, qualquer coisa, você coloca lá... Filtro de papel, você viu? Filtro de filtro café. De papel. Eu já filtro tenho aqui do em café. casa. Já comprei alguns aqui. O nego vai fazer desaparecer o filtro de café. Vai desaparecer. Vai desaparecer. Vai mesmo. Café eu mato mesmo. Não, isso é um fato, vai desaparecer. Para você não depender tanto do filtro de café, pega aquelas cafeteirinhas menor, você bota o pozinho ali e fica mais fácil. Cafeteira italiana. Trabalho. Isso. Cafeteira Mas, de qualquer maneira, deixa o filtro só para necessidade. Vai virar um item de primeira necessidade. E a Renata estava comentando aqui a questão também do fracionamento, né? Do fracionamento do álcool. O produto, não, mesmo que original, ele não pode ser comercializado fora da embalagem. Isso. É mais porque aí a gente vai lá no âmbito, aí sim, do Código de Defesa do Consumidor, aí você vai entrar numa outra situação. Então a gente vai, olha quanta coisa... A complexidade, né? É algo que, para mim, vai começar a ser cobrado muito em prova de concurso, vai começar a aparecer muita coisa, e muita coisa que o PROCON vai ter que lidar também, porque vai ter a análise da parte criminal disso aí. Ela não entra apenas no âmbito do direito do consumidor como um ramo, mas sim vai pegar todo o microsistema. Então, vai ter uma complexidade grande isso daí, vai haver um mercado muito grande e vai ter que tomar cuidado, sim, inclusive no que diz respeito à questão de multas, as questões e a própria penalidade. Lembrando que pessoa jurídica não pode cometer crime. Pessoa jurídica não comete crime. O crime é cometido pela pessoa natural. Eu não estou diante de crime ambiental nesse caso. Entendi. Show. Importante, eu acho que essas suas colocações elas são muito importantes mesmo. Principalmente para quem está pensando em advogar nessa onda, aproveitar essa onda aí que vai vir, não é? E para os amigos consumeristas também a gente sempre diz o quê? O artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor diz lá a questão de outras fontes, né? Puxar outros direitos que não estejam necessariamente no Código de Defesa do Consumidor. Então a gente pode aproveitar. E é por isso que a Cláudia está aqui mostrando justamente isso. Ou seja, parte penal a gente vai usar outras legislações, não só necessariamente o que está ali. A 8078 também. Vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, quando ele prevê os crimes, ele traz a previsão de crimes de perigo, como a gente estava falando, abstrato também. Por quê? Porque quando você tem um sujeito passivo, que seria uma coletividade, quando você tem bens jurídicos transindividuais, o legislador ele vai se preocupar e os crimes contra as relações de consumo, lá da 8078, se você analisar, todos eles se ligam a princípios do próprio direito do consumidor. Então, os crimes eles vão muito em cima da questão da segurança, vai muito em cima da informação. Então, os crimes contra as relações de consumo, eles dialogam muito com os princípios. Então, o tempo inteiro você vai ver que você vai ter um crime dialogando com um princípio no âmbito da defesa do consumidor. Diálogo das fontes, era o termo que tinha me falado. É isso aí.
É isso mesmo. Diálogo da... Então, você vai ver que, principalmente, princípio, quando você fala de segurança, quando você fala da informação, você vai encontrar vários crimes trazendo esse tipo de análise, de proteção aos bens jurídicos, a esses princípios no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Aqui, o crime é para ser de perigo abstrato. Às vezes, a gente já vê umas escorregadas aí do STF, tá? O STJ andou dando uma escorregada, mas não na 8078. Foi o produto com a validade vencida. O produto com a validade vencida, o propósito do legislador, quando tipificou essa conduta a título de crime, lá na 8137, o propósito do legislador foi proteger a coletividade. Ou seja, se você chega no supermercado e o produto está vencido, presume-se, porque o que eu falei? O crime é de perigo abstrato. Presume-se que ele é imprestável para consumo. Só que em 2018, salvo engano, teve uma decisão do STJ que particularmente eu achei, assim, como advogada de empresa eu achei bom. Mas tecnicamente, como professora de direito penal, questionável. E como consumidora, tá? É ruim. Porque isso não foi o propósito do legislador. Por quê? Ele exigiu perícia no produto para verificar se o produto está próprio para consumo. Então, ali, numa situação dessas, isso é inconcebível. Isso é surreal. inconcebível. Por quê? Porque quando você vai para o supermercado, você vai confiar. Você chega no supermercado, você tem que confiar que o fornecedor está te entregando um produto que ele presta para consumo. Ele não pode estar com a validade vencida. Né? Então... Tem o dever, né, de manter o acondicionamento correto do produto até chegar à gôndola, expor ali, ou seja, tudo isso é dever dele, essa gestão dele te entregar um produto próprio. Isso aí. Isso aí. E aí, a partir do momento em que ele pegou lá, levou fiscais que fizeram perícia no produto e constataram que ainda com 3 ou 4 dias de vencido, imagina, o produto prestava para consumo. Ah, me poupe, né? Então agora eu vou ter que levar para casa, cheguei em casa, e se tiver um monte de bichinho em cima do produto é que ele não presta. Então, gente, não é por isso. A segurança do consumidor, ela não pode ser levada em consideração, a saúde. Então isso vai tudo contra os princípios e o bem jurídico que isso se prestou a proteger. Essa questão da validade dos alimentos, isso é até engraçado, né? Acaba, não é engraçado porque é triste, na verdade, mas enfim, acaba embasando um pouco o que muitos mercados, muitos pequenos mercados geralmente acabam fazendo, que é remarcar a data de validade. É isso. Indevidamente. Pequenos não, grandes também. Também, Os grandes também. Eles só trocam... outro dia eu comprei um queijo, que eu sou louca por queijo. Eu sou a rata que veio dessa encarnação como mulher, mas eu sou um rato. E aí eu comprei um queijo e quando eu cheguei em casa e desembalei, tava num papelzinho filme, aquele queijo fatiado do dia. Quando eu peguei, que eu olhei o plástico, sabe aquele plástico que você olha, que você fala assim, putz, esse negócio já tá aí há tempos, deve estar fazendo o retorno? Sim. Ou seja, eu acho que isso, o consumidor não pode ficar sujeito a isso. Como advogado de supermercado, eu achei ótimo, porque todas as minhas teses defensivas agora são a necessidade da perícia. Ora, né? Agora, eu jamais posso dizer que, nesse caso, isso tecnicamente foi o propósito legislativo. Não foi. Não foi. Não cabe a mim, vulnerável, fazer esse tipo de verificação. Isso vai contra totalmente os princípios e o propósito do Código de Defesa do Consumidor. Sem dúvida. E até indo nessa questão dos alimentos, de perigo, né? Uma coisa que eu te digo é o seguinte, Cláudio, é muito difícil para o consumidor conseguir provar a questão, por exemplo, alimento estragado, aquelas latas de tomate ou algum molho, alguma coisa específica, já tem alguma coisa ali dentro. É muito difícil, É porque muito difícil.
você vai, encaminha para a delegacia do consumidor, porque depois vai ter que levar isso para a perícia analisar e não sei o quê. A própria delegacia não aceita. Ou Não, coloca porque ela muito vai dizer assim, quem entraves. garante que não foi você que enfiou ali? É muito difícil. Né? A não ser que você agora, toda vez que vá abrir um produto, vai ter que filmar, dizer, olha, hoje é dia tal, do Não, bota tal. o jornal, tem que Jornal. ser assim, bota o jornal perto, que hoje já é algo que a gente não consegue encontrar, né? Mas aí a gente pega, bota o jornal, aí você, antes de abrir qualquer produto, faz um filminho, ó, aqui a data, tô abrindo, olha aqui, o produto tá aqui. Não tem condição. Não Tem que ser um foi. plano contínuo, tá? Porque senão você pode dizer que foi sim. editado. Exatamente. Tem que ser plano Então, assim, contínuo. é aquela velha história. Você não foi o propósito do legislador. Nunca. Nunca. Verdade. Verdade. Enfim. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta aí enquanto isso? Temos amigos queridos aqui. Nós temos o Rodrigo Mesquita, professor de ambiental e da legislação de pessoas portadoras com deficiência. Grande professor. A Lucivalda foi minha aluna. Que saudade de você. Quanto tempo. Que bom que você está aqui. Foi minha aluna na Estácio. Olha. E a Marilis, ó, essa daí, ela é atriz e ela é coach. É uma amiga minha também, ela é coach. Essas crianças lindas que vocês veem em novela, que fazem esse show todo, todas essas crianças são treinadas por ela. Olha aqui, olha só, quem tá aqui avaliando a gente, hein, André? Não é? Eu tô ficando nervoso. Quem tá avaliando a gente, tá vendo? Pô, só a galera boa. Também teve uma galera aqui da Comissão de Defesa do Consumidor da Seccional. Diogão tá aí. Diogo tá aqui também, entrou aqui no Diogo vídeo. tá aí, Diogo tá aí. Quer dizer, e a Renata também tá carimbando tudo que a gente tá falando, né, cara? Live de peso. Total. E ó, se quiser, estamos aí, estou à disposição. Pode mandar mensagem para tirar dúvida. A parte penal, pelo amor de Deus, eu não sou um oráculo, pelo amor de Deus. Ó, a Samanta tá fazendo uma pergunta, Cláudia. Nesses casos de falsificação, quem devemos assinar? No caso, não seria assinar, né? Seria acionar. Acionar, denunciar. Na verdade, seria a pessoa que estaria vendendo, sim. Por quê? Porque é aquela pessoa que diretamente está praticando a conduta. O direito penal, você tem que lembrar que a responsabilidade, ela é pessoal. Então, ali você não pode trazer, a não ser que aquela pessoa comprove que ela não tinha conhecimento de que o produto era falsificado. Então, por exemplo, uma vez eu vi uma venda de sibutramina, em que eles vendiam a sibutramina falsificada, tipo pílulas de farinha. Tá? Só que você olhava, a caixa era perfeita. Era tudo perfeito. Então, eu não tenho como exigir daquela pessoa que ela tenha conhecimento de algo que está numa falsificação perfeita. Então, fica complicado eu comprovar. Mas tem umas que são toscas. Então, a história do camelô, que a gente estava falando, que estava vendendo um perfume embrulhado numa bandejinha com papel filme, meu Deus, né? Então, nesse caso, sim, é quem está vendendo. E aí, ali, ele vai abrir o bico para quem, de onde ele adquiriu. E nada impede também que, nesse caso, se ele sabia da falsidade, nada impede que você também possa caracterizar o crime de receptação. Entendi. Olha, quanta coisa você pode incluir, né? Viu? O direito penal é um barato. Direito do consumidor também é um barato. Direito penal é um barato, porque tem coisa... Eu acho que somando os dois é imbatível, quase. Olha, que atire a primeira pedra quem nunca cometeu um crime. Ou vai dizer... tu nunca falou mal de ninguém? Aí, ó, a fofoca, olha aí, difamação, tá vendo? Então, você vai contar aquela história assim, ó, menina, você não sabe. O que é isso? Difamação. Aí você vai contar uma história, aí você fala assim, pô, mas era verdade. Não tem nada a ver com a vida dos outros. Toma conta da tua vida, mas é isso que o canal fala. Vou até mais além. Quem nunca comprou um produto falsificado ou um produto mais barato, assim, muito mais barato? Até em loja. Aí você tem que lembrar do crime de receptação. Aquelas quentinhas, não, aqueles lasanha
pronta, não sei o que, congelada, que você compra no trem, sei lá, por R$ 5. Também é. E você sabe, aí você fala assim, ah, não sei. Ah, mas você desconfia, né, meu amor? Por quê? Porque e o Código Penal também vai punir a receptação culposa, né? Então, eu lembro que eu dava aula no Menezes Cortes, aqui no centro do Rio, né? E eu lembro que existiam os camelôs que ficavam vendendo ali bolsa falsificada, vendendo Ray-Ban, relógio importado caro pra caramba, que na verdade não era importado, era tudo falsificado. E eu me lembro que eu tava dando uma aula dessa e eu falei assim, ó, a gente vai ter aí um crime de receptação se eu chegar lá e comprar. Ah, professora, como é que você vai saber que é falsificado? Eu falei, olha só, vamos lá. Como você me explica que um Ray-Ban vendido numa loja custe R$ 600, eu vá conseguir comprar 3%. Né? Então, eu posso não saber, mas eu vou desconfiar. E ainda que ele não seja falsificado, mas eu sei que ele é produto de algum crime. Então, você tem aí também o delito de receptação podendo acontecer. Até porque a gente tem que levar em conta que, em todos os casos, a gente tem a boa-fé. A boa-fé da pessoa, né? E tem que ter isso em mente. Não é só as empresas ou, enfim, os cidadãos, no geral, terem o dever. A gente também tem o dever, um dever de boa-fé na hora das nossas compras, na hora das nossas transações. Se você, de repente, está ocultando o patrimônio para poder fazer uma fraude à execução, mesmo que sem saber, dependendo da situação, você pode ser enquadrado. Então tem algumas questões que a gente tem que ter o bom senso. É o que eu sempre falo, o bom senso ele é um norte que a gente não deve se afastar jamais. Sim, a malandragem, como a gente colocou na chamada, foi justamente nesse sentido. Você vai comprar uma coisa que é muito mais barata, você tem que desconfiar que tem alguma coisa errada. Exato. Você tem que desconfiar. Ah, até mesmo você está comprando sem nota. O que é isso? Nota. Ele está sonegando. Se ele está sonegando, você está adquirindo um produto de crime. Olha isso. Isso é o quê? Você é receptador. O produto pode ser até verdadeiro. Pode. Mas se você está adquirindo algo que seja produto de crime, você é receptador. Ainda que você tenha uma receptação culposa. Porque também ela vai ser punida como criminosa. Sem dúvida. Cláudia, deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, brinquedo para criança. Aqueles brinquedos para criança que a gente vê no camelô às vezes, né? Não tem nenhum tipo de certificação, não tem nada. Ele pode conter geralmente contém algum tipo de tinta que é nociva à saúde das pessoas. Uhum. Isso também pode entrar nessa questão do crime hediondo? Não. Não, o crime hediondo ele vai entrar só na falsificação de medicamentos, cosméticos, saneantes, insumos farmacêuticos. Isso não entra no rol dos crimes hediondos. Porque a lei de crimes hediondos, ela traz um critério legal para definir o que é crime hediondo. Então, só vai se caracterizar como sendo crime hediondo o que estiver no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Se não estiver no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, por mais absurdo que você possa imaginar, esse crime não vai ser considerado hediondo. Então, tem um exemplo clássico. A gente, quando pensa em crime hediondo, o primeiro crime que vem na cabeça de todo mundo é o homicídio qualificado. Só que o homicídio qualificado, ele não estava na redação original da Lei de Crimes Hediondos. Ele só foi incluído quando houve a morte da Daniela Pérez. Aí é que ele foi incluído no rol dos crimes hediondos. Ele não estava previsto. Olha isso. A legislação meio que vem a reboque dos problemas, né? Não tem Exatamente. Aí foi incluído no rol dos crimes hediondos, em 1994, o homicídio qualificado, que até então não estava incluído. Hoje, você tem até um homicídio que não existe como sendo hediondo. Sabia disso? O pacote anticrime incluiu um inciso 8 no artigo 121. Na verdade, lá na Lei de Crimes Hediondos, só que esse inciso 8º, ele foi vetado.
Aí veio a lei de crimes hediondos e o que ela fez? Ela incluiu esse inciso 8, só que o inciso 8 não existe no Código Penal. Então, existe um crime hediondo que, na verdade, não está tipificado. Pérolas do nosso legislador brasileiro. Não, o pacote anticrime tem, para mim, a maior aberração possível. Você tem o crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo como crime hediondo. Então, você vai querer furtar um caixa eletrônico, você explode o caixa eletrônico. Hoje, é crime hediondo, tá? Só que o roubo, da mesma forma, não é hediondo. Então, faz o seguinte, ó. Você quer explodir o caixa eletrônico? Aí venho eu com o meu deboche, mas eu não aguento. Então, você quer levar a grana do caixa eletrônico? Faz o seguinte, rende o vigia antes. Porque se você render o vigia, só que não rende com arma, não. Porque com arma vai ser hediondo. Você tem que render com a faca. Rende o vigia antes. E quando você render o vigia, o que você vai fazer? Explode o caixa. Porque aí o teu crime não é hediondo. Olha que coisa absurda. Olha que coisa inacreditável. Pessoal, Claudinha tá dando dica aí pra você nesse momentos difíceis, olha aí, ó. Aproveita as dicas, entendeu? A gente se mete com o direito penal, né, André? Porque às vezes não dá. Às vezes eu tô lendo, eu preciso voltar umas 5 vezes e eu falo assim, não é possível. Não, É bem não é possível. Não, isso não tá acontecendo. Não, não foi isso. Piada, Aí volta. né? Aí você Piada. é, Tereza, tá rindo? Não ri não, porque o negócio é triste, é pra chorar. Eu li, sem brincadeira, eu procurei nessa lei umas 4 vezes o roubo. Eu falei, não, eu tô lendo errado, não é possível. Aí eu voltava e falava, não, eu imprimi, tá faltando papel. Tá faltando, passou aqui, a tinta aqui falhou. Ela assim, tá faltando papel. Não, imprimiu, aí não imprimiu um outro pedaço aqui, eu imprimi num papel menor. Cara, Tá é vendo? tão incrível, é tão inacreditável. E esse pacote anticrime é uma festa. Assim, no geral foi bom, tá? Mas... No geral foi bom, mas tem umas pérolas, né? Mas tem umas pérolas. Tem Mas umas pérolas. Tem as pérolas. Bom, é isso, pessoal. Tem mais alguma dúvida aí? E Como tá é perguntando essa? como é que é a explosão. Não vou te ensinar a explodir caixa, não, pelo amor de Deus. Olha, tem manual, não? Ó, semana que vem eu tenho a minha semana gratuita do pacote anticrime. Assiste lá, porque o André não tá afim de ouvir isso, não, porque isso aqui é direito consumidor. Isso aí gosta do direito consumidor. Pacote anticrime não é pra essa galera aqui, não. Não, mas é bom, porque é o que eu tô falando, no momento, como a gente tá passando agora, que tá todo mundo sem dinheiro, às vezes é bom a gente ter uma luz dessa, entendeu? É, porque aí você sabe defender o cara. O cara tá desesperado. Fala assim, não, vamos dizer o seguinte, não foi furto, não, foi roubo. Isso é sempre importante. A gente tem que saber, cara, informação vital. Então, depois da Samantha... Você não tá fazendo nada de errado. Você só não. tá dentro da lei, sendo a melhor defesa. Eu tenho que estar sempre prevenido com algumas coisas, alguns conhecimentos de direito penal, que daqui a pouco a Samantha Ferreira vai começar a me ligar, mandar mensagem. André, tô com um problema assim, 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 o que eu faço? Então eu já tenho que saber, tem que adivinhar, entendeu? Mas tá certo, tá tranquilo. Bom, acho que ninguém mais tem. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui. Se não, manda para a professora Cláudia, ela tem certeza que ela vai... Eu respondo para todo mundo. Vai responder. Com certeza, tá? Quem tiver problema aí de área de consumidor, pode mandar para mim, que a gente também responde, não tem o menor problema. E quem quiser, eu semana que vem, eu tô fazendo uma semana gratuita do... Pablo, é só convidar que eu vou. Opa! Na verdade, eu tô fazendo uma semana gratuita sobre o pacote anticrime. Então, eu vou fazer... aproveitar que a galera tá sem nada para fazer, né? E aí a gente dá esse treinamento gratuito aí do pacote anticrime. Quem quiser, eu tenho um e-book gratuito também. Então, tá lá na minha bio. É só entrar lá na minha bio, fazer a inscrição da semana do pacote e tem o meu e-book gratuito também lá. Pessoal, não perca então. Quem quiser informação, vai lá, se inscreve, baixa o e-book, faça participe dessa aula do pacote anticrime. E, Cláudia, se você for dar aula lá na PUC em Minas Gerais, você traz uns pão de queijo para mim, tá? Não garanto não, tá? Porque eu gosto pra caramba. Traz um carregamento para mim, tá bom? Gosto pra caramba. Bom, valeu, gente. Obrigada pelo convite. Valeu, Claudinha.
Tamo junto, quando você quiser. Obrigada, e você também, quando precisar, estamos à disposição, tá? O que quiser, inclusive no âmbito dos crimes, se precisar também. Lógico, com certeza. Estamos à disposição aí, tá bom? Com certeza. Obrigado de verdade. Obrigada para quem assistiu também. Tua agenda tá corridíssima, várias lives no dia, tá bombando. Mas fico feliz de ter aberto esse espaço aí pra gente poder trocar essa ideia. Sabe que quanto eu gosto de você, admiro o teu trabalho. Obrigada. Fica da galáxia, então, muito obrigada. E o trabalho que vocês estão fazendo também é nota 10. Eu acompanho pra caramba. Valeu, Claudinha. Sou fã de vocês aí. Obrigado. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus.